Nesse primeiro encontro, eu quero te convidar a abrir comigo o Salmo 139. Por favor, abra a palavra do Senhor no Salmo 139. Aqui nós estamos usando a versão bíblica da Almeida Revista e Atualizada. Essa é a versão bíblica que nós usamos, Almeida Revista e Atualizada, no Salmo 139. O que eu vou fazer com vocês agora é mostrar, através de uma exposição de 15, 20 minutos, o esqueleto de uma mensagem. Salmo 139, normalmente a primeira coisa que as pessoas fazem é pedir com reverência que abra a palavra do Senhor, faz a leitura do texto. A leitura pode ser feita através só daquele que pregará ou pedindo uma leitura alternada. Eu leio os versos ímpares, a igreja, os irmãos, os versos pares. Nesse momento eu vou optar pela leitura minha. Então acompanhe a leitura do Salmo 139. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Todos nós, em vários momentos da vida, precisamos enfrentar aquilo que os puritanos, teólogos do século 18 e 19, chamaram de a noite escura da alma, que a gente conhece como as provações, como os dilemas, como as dores, como as lutas. Para alguns, vem no formato do desemprego. Para outros, vem no adultério do cônjuge, ao ver depois o seu lar se estilhaçar e, lamentavelmente, o divórcio bater às portas. Outros precisam lidar com a dor do luto, aquilo que rasga o coração. A vida nunca mais será a mesma para quem perdeu alguém. Outros precisam lidar com as limitações da velhice. As obras não têm mais lembrança, os grandes feitos são esquecidos. Aquelas pessoas com quem você contava, imaginava que sempre te aplaudiria, agora seguem outras pessoas mais jovens que estão construindo um novo caminho. A noite escura da alma, o momento da provação, as dores, a angústia, não são um si na vida do cristão, mas são um quando. As Escrituras, muito pelo contrário do que é pregado hoje,
na maioria das igrejas evangélicas, não diz que o cristão vive sua vida a maior parte do tempo no topo da montanha. Antes, a Escritura diz que os cristãos são moldados através do fogo. E através do fogo, conduzidos por Deus, os cristãos são purificados, como o ouro é purificado. A Bíblia, na carta de Tiago, nos diz que nós devemos ter por motivo de toda alegria o passar por várias provações, porque a provação da nossa fé, uma vez confirmada, nos conduz à maturidade. Paulo diz que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós na manifestação de Jesus Cristo. Então, as provações, lamentavelmente, eu digo lamentável porque dói para quem passa por elas, mas, num certo sentido, elas são bênção, porque nos desmama desse mundo, gera em nós uma humildade, porque nos humilha na presença de Deus, torna-nos dependentes de sua graça, mas, por outro lado, a provação é dolorosa, ela é inevitavelmente presente na vida de todos nós, de todos os filhos de Deus. Isso não é diferente da realidade de Davi. Se você olhar o primeiro versículo do Salmo 139, Davi escreve um cântico, e ele mesmo se apresenta como um autor, Salmo de Davi. A problemática desse salmo, nós vemos no versículo 19, tomar, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Note o verso 20, eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Nesses versos, Davi apresenta que está passando por alguma situação de grande dificuldade. Homens se levantaram contra ele. E quando você vai lendo a história de Davi, conforme registrada no primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, você percebe que as provações foram uma contínua em sua vida. Os momentos de paz na vida de Davi foram as exceções. Primeiro, ele cresce numa família relativamente pobre. É o irmão mais novo de vários. Precisa ajudar a buscar a alimentação de sua família, pastoreando as ovelhas de seu pai. Depois ele é consagrado rei. Só que da consagração como rei até assumir o reinado, passa mais de 20 anos. Nesse período, Davi enfrenta um inimigo feroz, Golias. Depois disso, o rei de Israel, Saul, sente-se enciumado por Davi. Dá a sua filha para se casar com Davi, porque havia prometido que daria sua filha para quem derrotasse Golias, o maior inimigo de Israel naquele contexto. Mas quando Davi entra na família, percebe que seu sogro é paranoico. Saul organiza todo o aparato do Estado para perseguir seu genro Davi. E em várias ocasiões Davi precisa fugir, se esconder em cavernas, passar situações muito difíceis. É considerado como o terrorista número 1 de Israel. Em várias ocasiões, Davi tem condições de matar o seu sogro, mas ele poupa a vida de seu sogro Saul, porque ele entendia que contra o ungido de Deus ninguém podia tocar a mão. Foi Deus quem consagrou Saul, rei de Israel. Davi é legitimado rei. Os anos se passam, ele comete um pecado gravíssimo, ele adultera, ele mente, comete assassinato. Mais alguns anos se passam e ele começa a experimentar dramas em sua família. Um filho estupra a meia-irmã, o outro filho mata o meio-irmão estuprador, esse filho assassino precisa fugir, que é Absalão. 4 anos depois ele volta para o reino de Israel, e Absalão agora organiza um grande golpe de Estado para depor seu pai, que já está idoso, do trono. Davi, velhinho, se vê obrigado a fugir de Jerusalém, com o seu próprio filho sendo cabeça de um golpe militar. Davi, no meio do deserto, escreve o Salmo 3, dizendo: ó Deus, como são grandes os meus inimigos. Agora é o próprio filho que quer matá-lo. Então, quando você conhece a trajetória de Davi, você percebe que ele precisou, ao longo da vida, lidar com muitos obstáculos, com muitos inimigos. Com a gente não é diferente. Nós vivemos num país em desenvolvimento, que até pouco tempo era chamado de terceiro mundo, aí mudaram o nome para ficar um pouco menos feio. É um país em desenvolvimento, mas onde falta muita coisa. Falta segurança, falta emprego, falta moradia para a maioria, falta paz, falta renda digna para você sustentar a sua família sem preocupações, onde trabalha-se muito para ver se a gente consegue viver com um mínimo de dignidade, e muitos não conseguem. É uma luta muito grande.
Além disso, existe o pecado que habita dentro de nós, nós fazemos mal contra outras pessoas fazem mal contra nós, são muitos os adversários, são contendas dentro da família, são crises pessoais, são vários os inimigos ao longo da vida. E a pergunta que o Salmo 139 levanta é: o que fazer quando nós tivermos que enfrentar inimigos que são muito maiores que as nossas vidas e as nossas forças? O que fazer quando tivermos que enfrentar inimigos que são maiores que as nossas vidas e as nossas forças? E a resposta que Davi nos dá no Salmo 139 é que nós precisamos nos relembrar dos atributos de Deus e encontrar em Deus e em seu eterno poder descanso para a nossa vida. E se você observar agora, a partir do versículo 1, Davi começa a pontuar os atributos de Deus. Primeiro ele vai dizer que Deus conhece todas as coisas. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. O conhecimento de Deus é tão vasto que no verso 4 Davi diz: ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. O primeiro atributo de Deus é sua onisciência, seu eterno conhecimento. Deus me sonda por trás, por diante. Ele sabe o que eu vou pensar antes dos meus pensamentos serem organizados dentro do meu cérebro, que é esse órgão tão complexo e tão misterioso para a ciência moderna. Deus sabe o que eu falarei antes de eu falar. Ele sabe de todas as coisas. Então o que Davi está dizendo através desse primeiro ponto é: nos momentos de dificuldade, refugie-se nesse Deus que conhece toda a sua causa. Ele vê a verdade, ele sabe quem é o justo da história, ele sabe das lutas, ele sabe de suas intenções, ele sabe de seus dramas, ele sabe de sua verdade, ele conhece sua honestidade. E ainda que você seja o autor de seu próprio erro, porque muitas vezes nós sofremos consequências terríveis em nossas vidas, porque nós fomos os protagonistas daquela atitude. Há homens que destroem o seu lar, veem sua família escorrendo pelos dedos, mas eles cometeram muitos abusos ao longo de anos. Eles negligenciaram a responsabilidade como homem, como provedor, como sacerdote do lar. Eles desprotegeram suas esposas, deixaram seus filhos desabrigados, e lá no futuro, arrependido, porque seus filhos já seguem outra direção, sua esposa se tornou indiferente, agora arrependido vai precisar lidar com os erros de sua própria história. A primeira parte desse salmo, Davi está dizendo: vá para esse Deus que conhece todas as coisas. Se você se arrepender, você encontrará guarida nesse Deus. Se você está sendo injustiçado, vá para esse Deus ainda assim. Ele conhece todas as coisas, ele sabe de sua honestidade, de suas intenções, ele vê a verdade. Mas Davi não para por aí. Ele diz ainda que nós devemos nos relembrar e nos refugiar na verdade do Deus que não só conhece todas as coisas, mas está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Note, por favor, o versículo 7 em diante. Versículo 5. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. O que Davi está dizendo a todos nós é: ainda que eu morra, ainda que eu vá para 7 palmos debaixo da terra, a presença de Deus também me acompanhará lá. Ele segue nos dizendo: se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu conseguisse estar de norte a sul, leste a oeste, em todos esses pontos ao mesmo tempo, em qualquer um desses pontos eu encontraria a presença de Deus em sua plenitude. Mas ele não para por aí. Se eu digo: as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. O que Davi está dizendo é: eu posso enfrentar o inferno nessa vida, as situações mais dolorosas imagináveis, Deus estará presente comigo, Ele jamais me desamparará. Ele se apega àquilo que a teologia chama de
onipresença de Deus. Deus está plenamente presente em toda parte do universo, ao mesmo tempo, com toda a glória de seu ser. Isso é um atributo de Deus. Davi nos relembra, em primeiro lugar, sobre o grande conhecimento de Deus, e agora nos relembra, em segundo lugar, sobre a gloriosa presença de Deus. Não importa a situação que estejamos passando, os inimigos que tenhamos que enfrentar, as lutas do presente ou as lutas do porvir, não importa se todos nos abandonaram, se amigos nos deixaram, se irmãos nos traíram, se estamos sozinhos numa determinada situação, se ninguém acredita naquilo que é a verdade em nosso respeito, Davi está dizendo: lembre-se, Deus jamais te desamparará. Ainda que todos te abandonem, Deus permanece completa e infinitamente presente. Você pode se agarrar ao consolo do Deus que está contigo. Deus está contigo agora. Deus continuará com você quando sair por essas portas. Deus estará com você quando tiver que enfrentar as batalhas do dia a dia que são ferozes. Deus jamais te desamparará. Deus não te abandonará. Isaías nos diz que ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, esqueça de alimentá-lo e ele morra, Deus jamais desamparará o seu povo. O que Isaías está dizendo é: o amor de uma mãe é enorme, ela faz de tudo para cuidar de um filho. Agora, o amor de uma mãe comparado ao amor de Deus é diminuto, não é nada, é cisco, é pó, é um piscar de olhos. O amor de Deus por nós é imensurável, Ele está plenamente presente conosco o tempo todo, em toda a jornada. Que consolo é essa verdade para aqueles que sofrem, para aqueles que enfrentam momentos difíceis em sua vida, para aqueles que acham que estão sozinhos. Fui traído, experimento crise, meus amigos de infância que cresceram comigo, minha casa era cheia de gente, agora não tem mais ninguém. Meus sentimentos, minhas emoções estão confusas. Lamentavelmente tem sido tão comum nos dias de hoje, a gente cruzar com pessoas lidando com o inferno, que é a doença, e eu vou chamar esse nome porque é isso que é, a doença chamada depressão. A pessoa em estado depressivo, imagina que a vida não tem sabor, a vida não tem valor, e imagina que Deus não está presente, porque é uma angústia inominável. É mais ou menos o sentimento de quem está se afogando. Eu estou aqui sozinho e não tem quem me estenda a mão. Mas Davi está nos dizendo, até mesmo quando você tem a absoluta convicção de que está sozinho, a presença de Deus, ainda que esteja lá no vale da escuridão, jamais se apartará de você. E Davi não para por aí. Ele termina depois de falar para nós sobre o eterno conhecimento de Deus, a gloriosa presença de Deus. Nos fala de seu poder infinito. Nos versículos 13 em diante, Davi diz: tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. O que Davi está dizendo é: ninguém consegue perscrutar como uma criança, essa entidade tão complexa se desenvolve no ventre de uma pessoa. E Davi está dizendo que Deus é quem está por trás desse desenvolvimento. Naquela escuridão, Deus está dando crescimento a cada osso, formando cada órgão, trazendo vitalidade, nutrindo aquela vida. Deus conhece por completo, o seu poder está em plena atuação na formação da vida. E ele segue dizendo: os teus olhos me viram a substância informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito, e note essa expressão de muita potência, cada um deles foi escrito e determinado, quando nenhum dos meus dias ainda havia. O que Davi está nos dizendo é: Deus é absolutamente poderoso, e é tão poderoso a ponto de já antever toda a minha história, antes de nenhum dia da minha história existir.
A soberania de Deus decretou todos os dias da minha vida. E tudo aquilo pelo que eu venha passar não fugirá do controle soberano de Deus. Deus é cheio de poder e majestade. Ele não só conhece todas as coisas, Ele não só está presente infinitamente com toda a potência de seu ser, mas Ele é absoluta, infinita e plenamente poderoso. Ele decretou todos os meus dias. A minha vida não é obra do acaso. Eu não sou um cisco jogado nesse universo infinito, como obra de causa e efeito. A providência majestosa de Deus conduz os meus passos. A providência de Deus dirige a minha história. O poder de Deus está comigo o tempo todo. Note que foi essa mesma revelação que Deus trouxe a Moisés. O povo está escravizado no Egito por cerca de 400 anos, perderam a liberdade, não havia feriado, não havia dia de sábado para descansar, eram escravos, outros dominavam sobre eles. A vida havia se transformado em grande angústia e amargor. Muitas mães orando, muitos pais orando, muitos homens pedindo alívio e nada. A situação piorava. A situação piorou a tal ponto que o rei do Egito, o faraó, se tornou alguém tão neurótico com relação aos israelitas, que ordenou que todas as crianças, os homens, abaixo de 2 anos, fossem afogados no rio Nilo. As mães tiveram que chorar. Um choro, talvez como nunca houve em toda a história da humanidade. Diante de toda aquela dor, desespero, 4 séculos de angústia e escravidão. Imagine, não o sentimento, mas a convicção. O Deus de nossos pais, o Deus de Israel, se esqueceu de nós. Deus nos abandonou. Deus se tornou nosso inimigo. Deus não se importa mais com nossa dor. Deus não vê nosso sofrimento. Nossa causa é vazia. Ninguém é a nosso favor. Aí, num belo dia, num momento inesperado, num lugar impróprio, Moisés está lá apacentando os rebanhos do sogro dele, que era um pai de santo, dono de um terreiro de macumba, ao pé de um monte, chamado Monte Sinai, de onde no futuro viriam grandes revelações de Deus, e ele vê uma planta em chamas, e a planta não era consumida por aquelas chamas. E o anjo do Senhor, o anjo com A maiúsculo, e a palavra Senhor com todas as letras em caixa alta, Jesus pré-encarnado no Antigo Testamento, aparece a Moisés e diz: eu vou te enviar para libertar o meu povo. Você será o meu mediador. Você será um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Tipo de Cristo porque Moisés livra o povo da escravidão para uma terra prometida. O que Cristo faz por nós é nos retira de um império das trevas e nos traz para um reino de amor. Mas antes de Cristo convocar Moisés e enviar Moisés, ele diz: vai lá e diz para o meu povo, eles não são órfãos, são meus, eu os adotei na eternidade. Diz para o meu povo que eu vi o sofrimento que eles passam. Vai dizer para o meu povo que eu ouço os gemidos, que eu ouço as orações, que eu conheço as angústias. Vai dizer para o meu povo que eu senti a dor que eles sentiram quando cada criança morreu, quando cada pai foi espancado no trabalho, maltratado, humilhado, quando cada família perdeu alguém. Vai dizer para o meu povo que eu vivencio com eles essa dor, e chegou a hora, eu vou intervir para salvar o meu povo. Note a presença de Deus nessa revelação de Jesus a Moisés. Eu vi meu povo, eles nunca ficaram desabrigados da minha vista. Eu conheço a dor, a onisciência de Deus presente. Eu vou intervir para salvar meu povo, o eterno poder de Deus revelado. Ainda que na dor, nós precisamos nos apegar a essas verdades gloriosas. Deus é meu Pai,
na eternidade me amou, me escolheu como seu filho e jamais me desamparará. Ele está presente comigo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele sempre estará presente comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Deus vê a minha vida, conhece a minha causa, me consolará nessa jornada, jamais me desamparará, porque Ele é cheio de poder, eu posso confiar nele. Aí você entende a problemática do Salmo. Davi escreve, né? No verso 19, Deus tem tantos inimigos, mas esses inimigos que estão contra mim, antes, são teus inimigos. Mas o que Davi faz antes de entregar os inimigos a Deus? Ele diz, tu conheces todas as coisas, tu sabes a verdade, a meu respeito inclusive, tu estás presente em todos os lugares, tu me consolas, e o Senhor é cheio de poder e glória, eu posso em ti confiar. Agora toma, percebe que agora você pode descansar, porque você entregou os adversários, os inimigos, nas mãos daquele que realmente tem poder para lidar com a situação. E depois que Davi entrega seus adversários, ele termina fazendo uma reflexão. Note que nos versos 23 a 24, nós temos a conclusão do Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Depois de Davi constatar que Deus conhece tudo, é eternamente presente e tem todo o poder, ele não pode ficar de fora. Ele diz, Deus, pega aqui a minha vida também, me purifique. Se existem sentimentos, pensamentos e ações equivocadas, me purifique. Prova a minha vida, me passe pelo filtro da tua graça e faça sair alguém transformado pelo Senhor. Toma minha vida, sonda-me, muda-me, eu me rendo a ti, eu me entrego a ti, eu não coloco só os meus inimigos, só a minha causa, só minhas circunstâncias difíceis, diante do Deus que tudo conhece, está presente em todo o tempo e tem todo o poder, eu entrego inclusive a mim, porque eu sei que não existe pureza em mim, eu sei que existem muitos enganos em meu caminho, então também me coloco diante do Senhor. E quando a gente começa a avaliar o eterno poder de Deus, sua gloriosa onipresença e o seu conhecimento infinito, queridos, nós precisamos também colocar a nossa boca no pó e dizer, está aqui também a minha vida, me trate. Talvez eu tenha sido responsável por trazer tantas dificuldades sobre a minha vida, então Deus me ajuda, me ajuda. Note que no início da trajetória de Davi, os inimigos vieram de fora para tentar afetar o seu interior. Era Saul, era Golias, era leão, era um monte de inimigos. Mas depois de um determinado momento, os inimigos de Davi estavam dentro, era ele mesmo. Ele está um belo dia na sacada do palácio, gozando de paz e prosperidade, e vê uma bela mulher, se entrega em cobiça àquela mulher, não era inimigo externo, e diz, eu quero, eu posso, e ainda é advertido, mas é casada com um amigo teu, é casada com um dos homens que fez com que você chegasse onde você está, um dos teus generais, mas ele não se importa. Depois de vencer tantas batalhas externas, ele perde para o seu coração, terrivelmente enganoso e desesperadamente corrupto. É por isso que aquela fala que a gente escuta na nossa cultura é errada e perigosíssima. Quando você não sabe o que fazer, algumas pessoas dizem, ouve o seu coração. Se você sentir paz no seu coração, é porque Deus pode estar inclinando isso. Que perigo!
A própria Bíblia diz que desesperadamente corrupto e enganoso é o coração humano. Quem o conhecerá? Quando você não souber o que fazer, não souber que direção seguir, eu te recomendo, não ouça seu coração. Vá para o Deus que conhece todas as coisas, que está presente o tempo todo e que tem todo o poder, e que revelou sua vontade e os princípios para uma vida boa em sua palavra. E encontre direção e consolo de Deus. Se você entrou por essas portas nessa manhã, enfrentando adversários internos e externos, passando por situações dramáticas, o meu desejo é que você seja consolado pela verdade de que Deus conhece infinitamente a sua causa. Que você seja confortado pela convicção de que Jesus Cristo está presente com você, ainda no vale da sombra da morte. Ele usará o cajado e o bordão dele para te manter em segurança e preservar a sua sanidade. Eu desejo que o eterno poder de Deus te leve a descansar na fonte inesgotável dos pastos verdejantes e nas águas de descanso. Que os seus inimigos agora pareçam pequenos e que você termine dizendo: Deus, está aqui a minha vida, sonde-a, molde-a, eu a entrego a Ti e busco em Ti descanso. Esta é a palavra do Senhor. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, junto com mais uma pessoa, e ore por essa pessoa. Amém. Coloque a... Queridos, vamos lá, deixa eu mostrar para vocês agora o que a gente acabou de fazer no Salmo 139. Inicialmente, eu comecei a explicação do Salmo 139 usando uma introdução. Nessa introdução, o que eu fiz? Eu usei uma isca para chamar a atenção de vocês. Eu falei que todos nós passamos por situações de luta na vida. As provações, as dificuldades não são um se, mas são um quando. Quando você traz uma introdução assim, você chama a atenção de todo mundo para algo que é da experiência de todo ser humano. Decepção, traição, abandono, fatalidades, coisas inevitáveis que vão surgir inesperadamente. Quem se casa esperando se divorciar? Quem tem filho esperando vivenciar o luto? Pai enterrar filho, filho enterrar pai. Quem é que se qualifica profissionalmente esperando ficar desempregado? É uma experiência de todo mundo. A dor, as dificuldades, a luta nesse mundo. Essa é a introdução. Primeiro você estuda a sua mensagem, identifica o sentido original daquele texto, sobre o que aquele texto fala, e com base no sentido do texto, você pensa uma isca. A introdução é a fala inicial. A introdução tem que durar de 30 segundos a 2, no máximo 3 minutos. Não pode passar disso. É para chamar a atenção para o texto. Você não pode fazer uma introdução divorciada do sentido original do texto. Davi está passando por uma situação difícil. Ele diz: Deus, são muitos os meus inimigos. Olha só, é uma situação de provação, de luta, de dor, de angústia. E a situação de provação, luta, dor e angústia, a tal ponto que o leva a escrever essa pérola da literatura bíblica, que é o Salmo 139. Então a introdução, ela tem como propósito servir de isca, chamar a atenção. Parece redundante, mas é isso mesmo. Iniciar a mensagem. E aqui vale para qualquer evento, uma devocional em família, um culto na sua empresa. Você precisa iniciar uma mensagem. Você imagina se a sua empresa está passando por alguma dificuldade, perdeu a visão, perdeu clientes, passando por alguma provação financeira, os funcionários estão preocupados, vai perder o emprego, não vai, o que será do nosso futuro? E você é um filho de Deus, é um discípulo de Jesus. Quer reunir todo mundo e dizer: espera aí, nós não podemos entrar em desespero, perder a razão. Reúne todo mundo. Você não precisa nem ler o Salmo 139 na empresa,
Porque normalmente as pessoas não andam com Bíblia. No dia a dia ninguém está com Bíblia. É na igreja que a gente vem com Bíblia. Quando a gente faz um grupo pequeno na nossa casa, as pessoas vão com Bíblia. Num discipulado, as pessoas vão com Bíblia. Até os crentes, está difícil andar com Bíblia. Eu tenho um grupo de mulheres aí que eu peço para levar a Bíblia toda semana, né? Eu estou em dificuldade. Mas isso está na empresa. Você vai começar falando das dificuldades, das provações, das perseguições, e você vai dizer, o Salmo 139 nos fala que Deus é completamente poderoso, conhece toda a nossa causa e está presente com a gente de maneira ininterrupta. Percebe que você expôs rapidamente a verdade do Salmo, depois de fazer uma introdução? Então, a introdução é uma isca para chamar a atenção das pessoas, é para iniciar a mensagem, não é a pregação em si, é só o início. Por isso que a introdução deve ser entre 30 segundos a, eu vou dizer que no máximo 3 minutos. Essa é a introdução. Depois da introdução, o que eu fiz? Esse é o nome que normalmente a gente dá na ciência chamada homilética. Homilética é uma ciência que nos ajuda a montar uma mensagem que pregue com fidelidade e chame a atenção das pessoas. Depois da introdução, eu usei a narrativa. A narrativa tem como propósito inserir os ouvintes no texto bíblico. Eu vou explicar a Bíblia para as pessoas, eu vou explicar o contexto. Note que eu fiz a leitura do Salmo 139, eu comecei falando das provações que todos nós sofremos. Depois de falar as provações, eu fui para a narrativa. O Salmo 139 também nos apresenta um homem em sofrimento. E eu li com vocês os versículos 19 e 20, de Davi dizendo, são muitos os meus inimigos. Davi está entregando a Deus seus adversários. A narrativa é imergir as pessoas dentro do texto bíblico. Você fez uma introdução, usou a isca. As pessoas não conheceram o texto bíblico ainda. Agora você vai chamar a atenção delas para a Bíblia, para dizer que a Bíblia vai responder aquela pergunta da introdução. Olha só, não somos só nós que sofremos. O Salmo 139 nos fala de alguém que está sofrendo. Aí lembra que eu expliquei a jornada de Davi, que desde pequeno cresce numa família pobre, depois se casa, se torna genro do rei, o rei fica paranoico, tem inveja dele, em várias ocasiões organiza todo o aparato do Estado para perseguir Davi, ele se torna terrorista de seu povo. Davi tem condições, em 3 ocasiões, de matar seu sogro, mas poupa a vida. Depois que ele passa por essa provação, ele é eleito rei. Alguns anos depois, ele é perseguido ele vê um filho estuprar a meia-irmã, um outro filho matar o irmão, e anos depois ele vê o próprio filho querer assassiná-lo. Eu expliquei para vocês o contexto dos sofrimentos de Davi. Eu inseri vocês no universo bíblico. Depois dessa narrativa, que durou em média 2 minutos, você vai usar aqui até 6 minutos no máximo, eu inseri vocês na argumentação. A argumentação é aquilo que o próprio nome nos traz, é a explicação do texto. Deixa eu já colocar entre parênteses aqui. Eu vou colocar bíblico porque nós estamos aqui para aprender a expor as Escrituras. A argumentação nada mais é do que a explicação do texto bíblico. E a gente vai explicar o texto bíblico versículo a versículo. A argumentação é dividida em pontos. Quantos pontos o texto apresentar? Cada texto bíblico é dividido em linhas de raciocínio. Pastor,
Como é que eu vou aprender a enxergar as linhas de raciocínio do texto bíblico? No domingo que vem eu vou ensinar a você olhar o texto bíblico e saber enxergar o esqueleto do texto. Esse texto tem 3 divisões principais, esse texto tem 2 divisões principais, esse texto tem 4 divisões principais. No Salmo 139, você vê com clareza que o texto tem 3 divisões principais. Deus é onisciente, conhece todas as coisas, é onipresente, está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, e Deus é onipotente, é todo poderoso. Depois ele traz os seus inimigos e coloca a sua vida debaixo da submissão de Deus. Posso, vamos lá. Salmo 139. Hoje é só uma geral, eu estou apresentando para vocês a estrutura de toda a mensagem, toda a pregação, devocional, em família, na empresa, estudo bíblico, pregação, tem essa estrutura. Olha aqui, você tem o Salmo. Senhor, tu me sondas e me conheces. Está falando de conhecimento. Travou aqui. Sabes quando me assento e quando me levanto. Ainda fala do conhecimento de Deus. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas, faz uma avaliação, escaneia o meu andar e o meu deitar, e novamente a expressão repetida, conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, repetiu mais uma vez, conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Novamente, olha a expressão repetida, conhecimento. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado, não o posso atingir. Veja, note que em 6 versículos a palavra conhecimento foi repetida entre 6 a 7 vezes. Você consegue discernir que está falando do mesmo assunto pela repetição de palavras e pela continuidade de raciocínio dentro daquela mesma temática. Está falando do conhecimento de Deus. Agora perceba que você, a partir do verso 7, nota uma leve mudança no assunto. Para onde me ausentarei do teu espírito? Aqui começa a falar de presença. Para onde vou fugir da tua face? Se subo aos céus, não é mais conhecimento, agora é a presença de Deus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, a palavra abismo aqui, no original é Sheol, que fala de morte. Lá estás também. Deixa eu só tirar isso daqui que vai atrapalhar. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra, que é presença, me sustentará. Não fala mais de conhecimento, agora fala da presença de Deus. Olha só, se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e as trevas e a luz são a mesma coisa. Presença de Deus. Aí note agora, que no versículo 13, não fala mais de presença de Deus, e nem do conhecimento de Deus. Tu formaste o meu interior, é da criação, e me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Fala de toda a criação poderosa de Deus. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, olha o poder de Deus, e no teu livro foram escritos e determinados todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, só o poder, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se você que fez o módulo do semestre passado, e aqueles que não participaram do módulo no semestre passado,
chamado Ferramentas para Entender a Bíblia. Entra no canal da igreja no YouTube, Igreja Presbiteriana do Setor Sul, vai lá em playlist, tem uma playlist Compreendendo a Bíblia, são 15 aulas de pouco mais de 30 minutos, onde a gente aprende passo a passo como interpretar um texto bíblico. Mas no módulo Ferramenta para Entender a Bíblia, eu ensinei que a gente pega o Salmo 139 e divide ele em frases. Quando você divide frase linha por linha, você enxerga a mudança de raciocínio, através das palavras que se repetem, que param de repetir, a mudança da linha de pensamento. Quando você lê a Bíblia em outras versões, você percebe isso de maneira clara. Então, as ferramentas são essas, é usar outras versões bíblicas, fazer uso da divisão do texto em frases, porque assim o esqueleto salta aos seus olhos. Todo o texto você vai fazer isso, é o mesmo exercício, vai saltar aos seus olhos. Note, deixa eu fazer um exercício aqui rápido com vocês, em Filipenses. Vocês vão perceber isso. Filipenses 4, onde vai falar sobre ansiedade. Ninguém tem ansiedade, né? Então vamos lá. É só caso hipotético, tá? Como lidar com a ansiedade, com as preocupações com o futuro, porque nós somos crentes maduros, a gente não passa por isso não, né? Olha lá, vamos lá. Vou pegar esses versículos de Filipenses 4, versos 6 e 7. E vou abrir aqui Filipenses 4, versos 6 e 7 com vocês. Deixa eu expandir a tela aqui. Vamos lá, ó. Olha o que o texto está dizendo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Ok. Como é que eu não ando ansioso de coisa alguma? Paulo faz a afirmação, a ordem e responde. Em tudo, porém, número 1, sejam conhecidas diante de Deus. Número 2, as vossas petições, pela oração e pela súplica. Aqui já é uma outra coisa. O que eu fiz? Com ações de graças. Deixa eu tirar esses pontos aqui para não gerar dúvida em vocês. Espera aí. Depois a gente constrói isso junto. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E olha a conclusão. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Até aqui fácil, né, gente? Agora vamos só observar o texto vagarosamente. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Essa é a ordem de Paulo. Como é que eu não ando ansioso por coisa alguma? Em tudo, é levar toda a minha causa a Deus. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. É levar tudo que me angustia, todas as preocupações, inclusive aquilo que hoje não me preocupa e que amanhã pode eventualmente vir a me preocupar. Levar as minhas causas através da oração. O que é oração? É quando eu reconheço que há alguém soberano que governa a história e jogo tudo em seu trono de graça, entrego toda a minha causa a Ele, que é o Todo-Poderoso. Além da oração, eu preciso levar diante de Deus todos os meus pedidos pela súplica. A súplica já é angústia, a súplica é eu falar diante de Deus aquilo que realmente me preocupa e como me preocupa. Deus, eu estou adoecendo por essa causa. Deus, eu estou sofrendo por essa causa. Deus, eu estou angustiado por essa situação. Mas eu reconheço que Tu és cheio de poder, glória e majestade. É render toda essa causa a Ele, é entregar tudo nas mãos dEle. Lembra de Jesus? Vou citar uma ilustração aqui. Jesus vai para o jardim do Getsemane, e lá ele diz, a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Lucas nos diz que ele transpira gotas de sangue, mas Jesus diz, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele entrega toda a sua vida e a sua causa, através da oração e súplica, ao Deus que é soberano. E depois que você leva tudo a Deus, Paulo diz, com ações de graças.
Agradeça, porque Deus ouviu a tua causa, recebeu a tua súplica. Agora aguarda. Deus te dará 3 respostas: sim, não ou espere. Porque talvez esteja nos propósitos misteriosos de Deus te ensinar a disciplina do tempo, te ensinar a perseverar, te ensinar a depender dEle, te ensinar a ser humilde na presença dEle. Espere. E olha a conclusão de Paulo: e a paz de Deus, a palavra que é shalom, que excede todo entendimento, guardará. Shalom no hebraico, no grego, que é o Novo Testamento, é uma outra expressão derivada de shalom. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, note que não é a paz dos calmantes, não é a paz dos ansiolíticos, dos depressivos, não é a paz das terapias, é a paz de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, toda a ciência humana, vai guardar o seu coração e a sua mente. Quando nós estamos ansiosos, eu vou usar essa expressão: quais são os 2 órgãos que ficam prejudicados? Mente e coração. Coração nas Escrituras é muito mais que esse órgão que bate. É todo o meu interior, a parte mais essencial do meu ser. Diz respeito às emoções, pensamentos, ações. É por isso que muitas vezes no Antigo Testamento, eles não usavam a expressão coração, mas vísceras. Porque note que quando você está muito preocupado, muitos sofrem de desarranjos intestinais. É essa sensação de que alguma coisa não está dando certo aqui em mim, ó. É visceral, é orgânico. Paulo está dizendo que a paz de Deus vai montar guarda ao redor do meu coração, preservando minha sanidade, e ao redor da minha mente e do meu coração, preservando-me em paz. Tudo isso por causa de Cristo Jesus. Então olha as divisões do texto. Ordem de Paulo: não fique ansioso. Como eu não vou ficar ansioso? Número 1, leve até Deus toda a sua causa. Número 2, leve até Deus toda a sua causa em oração, reconhecendo que Deus é soberano. Número 3, leve até Deus toda a sua causa em oração, gemendo pela súplica. Deus te conhece, Deus sabe da situação, Ele te vê de dentro para fora, Ele te vê por completo, não tem como se esconder. Então você pode gemer na presença dEle, sem relação formal com Deus. É aí onde Jesus diz: não useis de vãs repetições. Vai gemer mesmo, vai falar com Deus no teu quarto em secreto. E não andeis ansiosos de coisa alguma, lembrando-se sempre de agradecer a Deus, porque uma vez que você levou a sua causa ao seu trono de graça, Ele recebeu tua oração. Jesus está intercedendo por você com eficácia, e os resultados disso é a conclusão: você será guardado em todo o teu entendimento pela paz de Deus, que excede qualquer ciência humana, porque a paz que Deus dá é diferente da paz que o mundo dá. Jesus diz: eu vos deixo a minha paz. É muito diferente da paz que o mundo dá. Antídoto para a ansiedade. Conseguiu perceber que você pega um texto, divide ele em frases, e ao dividir em frases, você consegue perceber de maneira muito mais clara a divisão dos raciocínios, como o autor organiza suas ideias. Mas eu estou passando o carro na frente dos bois. Vamos lá apresentar só a estrutura de uma mensagem primeiro aqui para vocês. No Salmo 139, eu fiz a introdução, que foi a isca. Eu expliquei vocês o contexto de sofrimento de Davi, que foi a narrativa, e eu argumentei explicando o texto. E eu expliquei o texto em 3 pontos. O primeiro ponto foi a cadê o acento? A onisciência de Deus. O segundo ponto foi, vamos ver se vocês estão bons de memória, onipresença de Deus. E o terceiro ponto? Vocês estão bons de memória, isso aí, onipotência de Deus.
Tudo isso usando os versículos e explicando o texto. Porque o pregador não pode falar o que vem na sua mente. Lembre-se sempre quem você é, como discípulo de Jesus. Você é menino de recado. Jesus já dizia: a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Como seus discípulos, nós pregamos a Bíblia. Nós não pregamos nossas ideias. Lamentavelmente, o púlpito brasileiro está cheio de gente que abre a Bíblia, lê um versículo, fala de autoajuda por 35, 40 minutos, esquece completamente a Bíblia. E os crentes saem até animados, mas vazios. E na medida em que o tempo vai passando, eles vão sofrendo de inanição, ficando anêmicos, ímpios. Uma cultura secularizada invadindo a alma, não tem visão de reino, não pensa cristocentricamente. O Deus deles é o próprio ventre. A função de você como discípulo, ao abrir tua casa para coordenar um grupo pequeno, discipular um homem, uma mulher, liderar qualquer outro tipo de ministério, no trabalho fazer devocionais, é pregar a Bíblia, prega a palavra, ensine versículo a versículo toda a vontade de Deus. E é fácil, gente. Note, eu expliquei, seguindo pelos versículos, o Deus que conhece todas as coisas. Eu não usei a expressão onisciência. O Deus que está presente em todos os lugares. Só depois é que eu usei a expressão onipresença. E o Deus que é todo poderoso, eu traduzi para ficar mais fácil. Só depois eu usei a expressão onipotência. E entre cada ponto, o que eu fiz? Eu usei uma ilustração e usei uma aplicação. Entre cada ponto eu usei uma ilustração e uma aplicação. Eu expliquei um ponto, ilustrei e apliquei. Explicava outro ponto, ilustrava e aplicava. Como assim, pastor? Lembra quando eu falei do conhecimento de Deus? E aí eu usei como ilustração Êxodo 3, onde eu falei do povo 400 anos escravizado, crianças morreram afogadas. Eu ilustrei com a própria Bíblia, os gemidos das mães, e fiz a pergunta: onde está Deus? Ele nos abandonou? Se esqueceu da nossa causa? E aí eu disse que Jesus aparece a Moisés e diz: eu sempre vi, eu conheço, eu vou intervir na vida do meu povo. Como essa ilustração fortalece a explicação do texto bíblico. E depois eu apliquei. Sempre eu apliquei para os nossos dias, dizendo que se alguém está passando por alguma situação difícil, lembre-se, Deus conhece a sua verdade. Ele sabe de sua honestidade. Ele sabe de suas intenções. Aí, a aplicação é trazer para os nossos dias. É aplicar o texto para as nossas vidas. É a contextualização para a nossa vida. Estou passando por sofrimento, por angústia. Não dá para eu particularizar, porque a Denise tem uma vida. O Naldo tem outros dilemas. O Nadim vive outras realidades de dores. Ele tem a responsabilidade de uma empresa grande com outros negócios. A Elisângela tem outras complexidades. Ela é mãe de poucos filhos, né, Elisângela? Poucos filhos, dinâmica grande, doença de menino, uma adoece, Sara, outra adoece. A Aninha tem outras necessidades. Mas todos nós, como seres humanos, temos algo em comum. A gente passa por angústias e provações. E ao passar por essas angústias, lembrem-se, Deus conhece tudo. Conhece a nossa causa. Aí eu disse, mas o Salmo 139 não nos fala só do conhecimento de Deus, nos fala também da presença de Deus em todo o tempo. Aí eu expus os versículos que falam da onipresença de Deus. Ilustrei com a presença de Deus. Eu não me lembro a ilustração aqui, vocês lembram? Não me lembro a ilustração. Da sarça foi no primeiro ponto. E eu apliquei, dizendo que quando a gente estiver enfrentando situações de angústia e de dificuldade, lembre-se, Deus jamais nos desamparará. Ele está presente conosco. Ele está presente enquanto estamos assentados, Ele está presente quando sairmos por essas portas. Nós podemos andar pelo vale escuro,
A voz de Deus nos guiará. Ele nunca nos desamparará. Falei da depressão, acho que a ilustração foi essa. Eu ilustrei falando da doença depressão, que faz com que a pessoa sinta-se absolutamente desamparada por todos e por todos. Ela se perde de si. Ela não tem controle de sentimentos, de emoções, de pensamentos. Ela é uma entidade à parte, parece que está se afogando. É uma angústia inominável. Mas até nesse momento de afogamento, a presença de Deus estará ali. Essa foi a ilustração. Depois eu citei o ponto 3. Eu disse, Deus não só conhece toda a nossa causa, não só está completamente presente, mas é infinitamente poderoso. Aí eu li os versículos que falam do poder de Deus, que enfatizam como Deus me criou, como Deus decretou todos os meus dias, ilustrei e apliquei. Apliquei dizendo que nossa causa, ela não é bloqueada por sua complexidade. O poder de Deus é infinito e maravilhoso. Depois de fazer a introdução, que foi jogar uma isca sobre as dificuldades e sofrimentos, de explicar a trajetória de dificuldades e sofrimentos de Davi, para a gente entrar no Salmo 139. Depois de argumentar todo o Salmo 139, e em cada ponto trazer uma ilustração e uma aplicação, eu concluí. Essa é a última etapa de uma mensagem. Conclusão. A conclusão, gente, é para encerrar. Parece óbvio, né? É para concluir. Parece óbvio, né? Mas chega na conclusão, tem gente que prega outro sermão. E a conclusão deve ter, no máximo, entre 2 a 5 minutos. A argumentação, de 15 a 20 minutos. Eu estou falando uma pregação convencional. Note que aqui você terá uma introdução até 3 minutos, uma narrativa até 6. Vamos jogar aqui 9 minutos, mais 15 a 20, vamos pôr 29 minutos, mais 5, uma mensagem de 35 minutos. Lembrando que os puritanos, séculos 18 e 19, início dos 18 e 19, pregavam em média 2 horas e meia. E enquanto estavam pregando e caminhavam para a conclusão, muitas pessoas pediam para eles não terminar de pregar. A gente mudou. Pregação de 35 minutos, a gente acha que está longa. Eu tenho que ir ao banheiro 2 vezes em 30 minutos, sair para beber água umas 3 vezes. Veja como os tempos são desafiadores. Isso aqui é um formato tradicional de uma pregação. Eu concluí com a própria Bíblia, com o próprio Salmo 139, expondo os dois últimos versos, 23 e 24. Sonda-me, prova-me, conhece. A tua onisciência, a tua onipresença e a tua onipotência não fazem com que eu leve somente os meus inimigos e a minha causa diante de ti, mas me leva também diante de si para ser trabalhado. Porque muitas vezes os meus maiores inimigos estão de dentro para fora, a minha própria natureza, que causa a maior parte dos danos. Essa é a conclusão. Essa mensagem, que muitos talvez prefiram chamar de sermão, de 30 a 35 minutos, vou escrever aqui, 30 a 35 minutos, pode também ser feita em 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos ou 25 minutos. Imagine o Naldo, está na academia, e o horário é apertado, né? Tem que liberar professor, porque aluno é exigente pra caramba, né? E tem que liberar os professores, e a academia está abrindo 5 da manhã. Tem que aproveitar a turma daquele turno, depois entra outro turno, outros professores, e a gente quer fazer um devocional com esses meninos, pelo menos uma vez por semana. Tem 5 minutos.
Não dá nem para cantar, não dá para fazer nada, porque não para de chegar gente, sair gente, gente querendo ser atendida, procurando professor. Reúne a turma, 5 minutos numa sala, e diz: olha, gente, eu sei que todo mundo pode estar vindo trabalhar hoje, deixando alguma dificuldade em casa, e normalmente a dificuldade não fica só em casa, a gente carrega ela junto, é preocupação com a mulher, é preocupação com o filho que está doente, a gente está trabalhando, é preocupação com as dívidas, são tantas lutas, mas eu quero dizer para vocês que nós não estamos sozinhos nessas preocupações. O Salmo 139 nos diz que Davi também enfrentou muitos inimigos, e ao enfrentar os inimigos, ele recorreu a 3 fórmulas mágicas. A primeira fórmula de Davi foi se lembrar que Deus conhece todas as coisas. Davi sabe que Deus conhece o nosso pensamento, a fala nem veio e Deus já sabe o que a gente vai falar. Deus conhece todas as coisas, Ele sabe como é que está a tua vida, como é que está a tua família, como é que estão as suas emoções. Deus conhece tudo, você pode descansar nele. Mas Davi nos diz ainda que Deus também está completamente presente. Não tem como a gente se afastar da presença de Deus. A gente pode morrer, ser enterrado debaixo de 7 palmos, que Deus estará presente com a gente. Então lembre-se disso, sua causa não está escondida aos olhos de Deus, sua vida não está oculta aos olhos de Deus, o seu problema está em casa, Deus está lá, cuidando da tua esposa, do teu marido ou dos teus filhos. Você trouxe esse problema dentro do teu coração, Deus vai pastorear você enquanto você estiver cuidando de alunos, Deus vai zelar da tua alma, Deus está presente com você aqui, Ele sabe a tua angústia, Ele sabe o que te preocupa. Mas tem uma terceira fórmula, além do fato de que Deus te conhece por completo, além do fato de Deus estar presente contigo e presente com os seus, Deus é todo poderoso, e é isso que nos enche de consolo. Deus tem todo o poder para intervir em sua situação, pacificar a tua mente, trazer sanidade a você. Então, renda o seu dia a Deus, fale quais são os seus problemas para Deus, leve todo esse fardo pesado a esse Deus, que conhece tudo, está presente o tempo todo, e tem todo o poder para intervir. Ele é o Deus que nunca desamparará o seu povo. E além de fazer isso, eu quero te sugerir a colocar o seu coração, porque talvez você esteja causando muitos problemas. Se você está com problema com a sua mulher, você tem cuidado da tua mulher, tem amado a tua mulher, tem tratado ela com respeito, você tem aproveitado os momentos com o teu filho, ou quando você está em casa, você está com o celular ligado, está na Netflix, você tem curtido sua família, você tem aproveitado o tempo de qualidade com a sua família. Coloque a sua vida nas mãos desse Deus, para Deus te sondar, te mostrar seus erros e te conduzir em arrependimento para a verdadeira vida. Beleza, gente? Vamos fazer uma rápida oração aqui, pedindo para Deus abençoar o nosso trabalho. 5 minutos. Fez a introdução, explicou em menos de 15 segundos a vida de Davi, trouxe os 3 pontos em 2, 3 minutinhos, concluiu fazendo uma convocação para a turma e orou 30 segundos, vai para o trabalho. Você pode fazer isso num grupo pequeno. Nadinha e Elisângela tem um grupo pequeno. Faz a leitura do Salmo 139. Cada um lê um versículo de cada vez, até ler todo o Salmo 139. Ele pode começar com a pergunta: gente, quais são as várias dificuldades que a gente enfrenta na vida? Criação de filho, é difícil criar filho nesse mundo. É a gente trabalhar e chega no fim da vida, ficar desempregado. É o luto, a morte. É o câncer, todo mundo que eu conheço parece que está com câncer. Toda a família tem vários casos de câncer. É isso, é aquilo outro. Pois é, gente, não somos só nós que passamos por dificuldades. O personagem Davi, escritor desse salmo, também passou por dificuldades. Veja o que ele fez, ele se lembrou de que Deus conhece todas as coisas. O fato de você saber que Deus conhece tudo na sua vida, te convida a fazer o quê? Já que Deus me conhece tudo, Ele me convida a descansar nele. Já que Deus conhece a minha causa, me convida a levar tudo a Ele. Mas não é só isso. O Salmo 139 nos diz que Deus está presente com a gente. Fulano, você falou do desemprego. Ciclano, você falou do luto. Beltrano, você falou do câncer. Deus está presente em todas essas situações.
Ainda que eu faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás. O que muda em você? Saber que, independente de onde você esteja, independente da circunstância difícil, Deus jamais te desamparará. Joga a pergunta para a turma refletir. E não é só isso, o Salmo termina dizendo que, além de Deus conhecer tudo, além de Deus estar completamente presente, Deus tem todo o poder. Nossa situação não é maior que seu poder. Deus tem todo o poder. O que o poder de Deus pode gerar em nós? Descanso. Descanso por quê? Porque quando eu sei que eu sirvo a um Deus que tem todo o poder, a minha causa, que antes me causava insônia, desespero e preocupação, assume sua projeção real. Eu coloquei ela do tamanho certo, diante da proporção infinita do meu Deus. E agora esse meu Deus pode me levar aos pastos verdejantes e às águas de descanso. Gente, então vamos orar. Mas espera aí, vamos conversar mais. Não, vamos orar. Nosso tempo de reflexão é 30 minutos. Termina com gostinho de quero mais, Nadinho. Não deixa a reflexão do grupo, um falar, outro falar, durar mais que 40 minutos, não. Chega nos 30. Termina sempre com gostinho de quero mais. E no próximo encontro nosso do grupo pequeno, a gente vai refletir sobre como lidar com a ansiedade, com a preocupação com relação ao futuro. Vamos refletir em Filipenses 4. Puxa, ansiedade no próximo, eu quero. É isso, grupo pequeno. Você está num discipulado só com homens, ou num discipulado só com mulheres. Você começa aquele encontro que vai durar ali 1h20, 1h30. Meninas, o que tem roubado nossa alegria, nossa paz? Homens, o que tem tirado o nosso sono e marcado o nosso coração com tanta preocupação? Deixa a turma falar. E depois você vai expondo em 15 minutos, 20 minutos, o Salmo 139, deixando todo mundo intervir, falar, trazer sua contribuição. Sairão todos de lá, sabendo que diante dos adversários eu preciso me agarrar ao Deus que conhece tudo, que está completamente presente em todos os lugares e tem todo o poder. Vocês vão aprender isso aqui, e ficarão show de bola, gente. Alguma pergunta? A pergunta é, onde eu busco fontes para ilustração? Não é isso? Onde eu busco fontes para ilustração? Eu não trouxe a apostila de vocês hoje, porque eu creio que durante essa semana, vocês vão começar a aliciar alguns amigos para fazer esse módulo. E é provável que a gente ganhe mais, no máximo, umas 10 pessoas, e a gente não pode passar disso, porque senão vai ficar difícil para a gente caminhar junto. Esse curso tem que ser nesse tamanho, nessa quantidade de pessoas. Mas eu vou ensinar a vocês, ao longo da caminhada, cada passo, como concluir, como introduzir, como ilustrar e como aplicar. Mas para não te deixar sem resposta, a ilustração vem de fontes variadas. Vem de uma frase num livro que você leu, vem de uma explicação curta de um filme, de uma série que você viu, vem de um fato no jornal, vem de uma poesia, vem de uma história familiar que tem a ver com aquele assunto, vem de um texto bíblico. Eu, por não ter vindo de João Dourado, e vocês sabem do que eu estou falando, né? O nosso pastor aqui, o Neilon, ele é perito em histórias. O Neilon, você conta uma coisa, ele traz. João Dourado, tem gente já dizendo para ele, truco, né? Mas ele é muito bom em contar histórias. Eu não sou. Eu gosto muito de ler e memorizar as escrituras, então a minha mente, ela é organizada assim. Eu estou argumentando num ponto, já vem outros princípios bíblicos. Eu gosto de ilustrar com Bíblia. Eu gosto de explicar Bíblia com Bíblia. Há muitos outros pregadores que nas ilustrações vão colocando histórias. Não é minha habilidade. Então você pode contar histórias, contar casos. Tem que ter muito cuidado com piada. Porque eu creio que púlpito é solene, pregação da palavra de Deus. Pode ter um humor, mas tem que ter cuidado.
Tem gente que transformou o púlpito num... Como é que é o nome hoje? Stand-up, né? É púlpito, gente. A palavra de Deus tem o poder para transformar vidas. Não é que ela é aquela seriedade sisuda. Torne o púlpito mais leve. Se tiver que contar uma piada, tenha muito cuidado. Então, ilustração é isso. Pode vir uma piada muito cuidadosa, uma história pessoal, história familiar, uma poesia, um artigo de um jornal, uma história que viu, um resumo de uma cena de um filme, de uma série, mas tudo tendo a ver com a explicação daquele ponto. Tá certo? Se vocês estão com medo, é normal, vai piorar para depois melhorar.